Olá, amigos, Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez nós estamos aqui no canal Andando em Jerusalém. Hoje conosco o pastor Rogério Costa e nós vamos continuar conversando sobre um assunto atual, o Apocalipse. Pastor, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco e poder conversar com o nosso público aqui do projeto Andando em Jerusalém. Pastor Eduardo, para mim é uma honra poder estar aqui, andando em Jerusalém. É uma preciosidade poder acompanhar essa peregrinação. A gente fica enriquecido da graça de Deus, das suas filmagens por Jerusalém. Então, para mim é uma honra estar aqui. Deus abençoe a todos que estão assistindo e recebam aí a paz do Senhor. Aqui é a oportunidade para que tem aves aqui correndo, voando. Estamos num clima natural, né? Isso. Não se assuste. Nos identificando com a natureza. Gostaríamos que você compartilhasse esse vídeo, você comentasse posteriormente. Nós vamos encaminhar todos esses comentários ao pastor Rogério, ele vai poder responder. Enfim, queremos a sua participação conosco. Nós vamos começar já com a primeira pergunta de hoje. O que é o Apocalipse na Bíblia e qual o seu significado básico, pastor? Interessante, hein? O Apocalipse significa revelação. Então, o significado do livro do Apocalipse é trazer uma revelação maior do que todos os outros livros da Bíblia que já têm revelação. Se não existisse o Apocalipse, muitos poderiam perguntar, olha, faltou na Bíblia um livro completo de revelação, mostrando os acontecimentos futuros, dos fins dos tempos, de novo céu, de nova terra, da volta de Jesus, de juízo final, de eternidade, do reinado de Deus Pai. E não tem, mas Deus deu. Muito mais do que no livro do profeta Daniel, muito mais do que no livro do profeta Ezequiel. Vários livros da Bíblia têm revelação, mas o Apocalipse é o mais completo. É o mais rico, ele é perfeito, suficiente. Quais os principais temas e imagens encontrados no livro do Apocalipse? Olha, eu vou mencionar aqui por volta de uma meia dúzia, Sim. Mas é muito rico. No Apocalipse nós temos Jesus glorificado, Sim. Porque Jesus veio na sua humilhação. Mas ele está agora glorificado à direita de Deus. E João o vê glorificado. Mesmo estando o Espírito, emana um poder tão grande dele que João não se sustentou e caiu como morto. Então Jesus glorificado. As cartas que o Senhor manda João escrever às 7 igrejas da Ásia. É uma riqueza muito grande, a autoridade com que o Senhor trata com as igrejas. Falando para perseverar, falando ao que vencer, herdará todas as coisas. Nós temos os juízos de Deus. Isso é muito forte. Através de 7 selos abertos, 7 trombetas tocadas e 7 taças derramadas. Nós temos a manifestação da trindade do mal, a trindade maligna. Porque o diabo ele não cria, ele copia, ele faz réplica, ele faz pirataria. Então, assim como tem uma trindade santa, bendita e augusta, constituída de Pai, Filho e Espírito Santo, vem a trindade maligna no livro do Apocalipse. Capítulo 13 se destaca lá o dragão, a primeira besta que sobe do mar, que é o anticristo, e a segunda besta que sobe da terra, que é o falso profeta, o anti-Espírito Santo. Então, no Apocalipse, nós temos vários temas que se destacam. O abatimento da grande Babilônia que engana toda a terra. Nós temos a volta de Jesus para redimir a Israel, Apocalipse 19, em um cavalo branco, e a igreja junto com ele triunfando sobre o anticristo, sobre o falso profeta, sobre o dragão, reinando, implantando o milênio, reino de 1000 anos. Nós temos o juízo final, o trono branco, e nós temos novo céu, nova terra, nova Jerusalém descendo, e o trono de Deus não mais nos céus dos céus, mas o trono de Deus no meio da nova cidade, a nova Jerusalém. O trono de Deus e do Cordeiro, junto com a árvore da vida e o rio d'água da vida. Olha, esses temas, eles enchem a vida de qualquer um.
O livro de Apocalipse é considerado um livro de profecias, né? Quais são essas principais profecias? Já aconteceram? Estão para acontecer? Quais delas o irmão pode nos mostrar? Se já aconteceu alguma, nós já estamos no Apocalipse? Jesus, em Mateus capítulo 24, ele fala de um período chamado princípio de dores. Sim. E depois entende-se que depois do princípio de dores vem a tribulação e depois o período da grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação, em que o anticristo implantará a falsa paz, e 3 anos e meio período da grande tribulação. Cremos que estamos vivendo agora esse princípio de dores. Mas por que princípio de dores? Porque haverá um nascimento. Que nascimento que está para nascer? É a virada de uma nova dispensação que está chegando. É o nascimento do reinado do Senhor Jesus, que primeiro vem o arrebatamento da igreja, mas depois Jesus vai implantar o reino de 1000 anos aqui na terra. Então vai ser uma mudança, vai ser uma transformação muito forte. Então cremos que estamos vivendo o princípio de dores, adentrando no período da tribulação. Por isso que se acredita que o arrebatamento da igreja poderá acontecer a qualquer momento. Então quer dizer que estes acontecimentos dos dias de hoje já é um sinal e é um cumprimento da profecia, não é? Hoje nós vivemos assim num mundo assim muito difícil, né? Enganos, mentiras, muito traições. Isso já é um cumprimento da profecia, né? Exatamente, porque para o anticristo reinar, quando ele é chamado na Bíblia de iníquo, de homem do pecado, de filho da perdição, significa que o império do anticristo é o oposto ao reinado de Cristo. Então vai ter um auge muito grande de iniquidade no mundo, como nunca antes. Vai tanta gente para a perdição como nunca foram antes. Boa tarde. Boa tarde. Então isso vai ser o reinado do anticristo, vai ser o transbordar do pecado, da iniquidade, da perdição, da mentira. Ele vai pegar um mundo assim para poder receber a marca. Um mundo que rejeitou a aliança da cruz do Calvário. Esse mundo que rejeitou é que vai receber a marca. Então nós estamos vivendo assim os sintomas de um novo acontecimento que está por vir. Até podemos ilustrar como uma mulher grávida. Exatamente, foi a representação que Jesus deu. Quando a criança está para nascer, as dores da mulher parturiente, aquelas fortíssimas dores de parto. As contrações. As constrações. Os justos estão sentindo isso. Sim. Aqueles que amam a honestidade, a verdade, a justiça, a pureza, o servir a Deus. Eles estão sentindo essas dores, mas a natureza toda geme também e sente essas dores. Então, após essas contrações, essas dores, vem o que nós chamamos então do Apocalipse, o futuro. Um futuro que é certo que haverá um governante mundial. Jesus fala sobre esses dias que nunca houve um tempo como esse em toda a terra. Sim. E depois que ele passar, nunca mais haverá. Por quê? Porque o Apocalipse, eu preguei, como eu te falei, há 1 ano e meio, lá no Amapá, lá no Oiapoque. E eu preguei uma mensagem numa noite no Apocalipse sobre as 3 iras que tem no Apocalipse. A ira das nações. As nações estarão nervosas, odiosas, irritadas. Sim. Mas não tem só a ira das nações. Tem a ira do diabo. Porque o diabo perdeu o seu lugar de ficar acusando os nossos irmãos e foi lançado por terra e sabe que o seu tempo é pouco. E ele está muito nervoso, muito irado, muito irritado. Mas fora essas 2 iras, tem a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro
vai se derramar o juízo de Deus de tudo que aconteceu desde a vinda do Senhor Jesus, através de 7 selos desatados, 7 trombetas tocadas e 7 taças derramadas. Então, quando se lê o Apocalipse e vê essa manifestação da ira de Deus, a ira do Cordeiro, é muito forte. Serão dias que não irão se repetir. E Jesus diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Sobre essas taças, você pode falar um pouco para nós sobre estas 7 taças? O que ela pode representar? O que eu posso ver para o futuro? Olha, essas taças Sim. são grandes juízos de Deus. É o caminho da finalização dos juízos de Deus no livro do Apocalipse. Mas tem uma parte dela que me chama muito a atenção. É um grande terremoto. De tal maneira que não ficará nenhum alto monte, nenhum prédio. A terra ficará plana por causa desse grande juízo de Deus. Nenhum alto monte ficará diante da face da presença do Senhor. E vai chover pedras de em torno de 35 quilos. Então não ficará nada, não ficará prédio, não ficará construção, não ficará alto monte, a não ser Jerusalém, Israel, que o Senhor estará governando de lá. Mas o mundo vai passar, como Pedro diz na sua carta, vai ter um fogo queimando que os elementos ardentes se desfarão. Então os juízos dessa taça têm um peso muito grande. Isto vai acontecer, então, no período da grande tribulação. Grande tribulação. Hoje, nós passamos 2019, 2020, uma pandemia, que jamais imaginávamos que isso ia acontecer. Eu mesmo jamais pensei. E já é um sinal, né? Fomes, pestes, e esses terremotos que já vem acontecendo, sempre aconteceu no mundo, mas hoje, muito mais. E também guerras que vêm acontecendo e conflitos no mundo todo. Então isso também seria um sinal, né? Olha, isso é um sinal muito forte. Sim. Guerras, evidências de guerras, rumores de guerras, a fome, essa tratativa de alimentos artificiais, a mudança genética nos alimentos, como o trigo foi modificado, houve mudança genética nos porcos também, por causa que eles pegavam muita pneumonia para nascerem com um pulmão mais resistente. Interessante que no começo da Bíblia, Deus fala que se multiplica cada um segundo a sua espécie. Mas a gente vê uma mistura genética nesses últimos dias. Isso é um sinal muito forte. Agora, um dos sinais também que está mexendo com todo aquele que tem conhecimento do Apocalipse é que existe o Fórum Mundial Econômico que já anuncia que até o ano 2030 é para estar implantado a nova ordem mundial no mundo. É uma globalização que está se desencadeando. E essa sua pergunta, Sim. como pode ser a interrogação de muitos, várias pessoas me perguntam, Pastor Rogério, o que é essa globalização? Falando da globalização, você vai entender a nova ordem mundial, mas eu vou falar isso resumidamente, numa frase. Essa globalização, para se entender com clareza, significa somente um. Mas o quê? É um exército, é uma moeda, é um governo, é um líder, é um sistema educacional, é uma sociedade controlada. Isto é o caminho preparatório para o reinado do anticristo. E é o sinal muito forte que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja e depois voltar com a sua igreja e implantar o milênio. E nós vemos isso muito próximo, né? Porque tantos conflitos e não existe um mediador, mas tem que se levantar um para poder coordenar.
Inclusive, o ponto de Israel, no caso, nós sempre estamos indo para Jerusalém, existe uma tensão muito, muito grande ali onde está o Domo da Rocha, onde os judeus esperam reconstruir o terceiro templo. Exatamente. E quem é que vai intermediar esse assunto? Isso é o sinal principal, porque se houver uma interrogação em quem está nos assistindo, assim, quem é o anticristo? Quem será o anticristo? Preste atenção na profecia. Aquele que trouxer paz entre judeus e árabes, aquele que conseguir o consenso, aquele que conseguir a liberação do território para a construção do terceiro templo, porque ele já tem, os judeus têm tudo em pré-moldado. Sim. É o que se ouve quando se vai a Israel. Tudo pronto. Em pouquíssimo tempo eles vão deixar o terceiro templo reconstruído. 7 dias, né? 7 dias. Sim. 7 dias. Então preste atenção. Aquele que conseguir esse aval, aquele que trazer paz entre judeus e árabes, esse é o anticristo. Ele é o homem do pecado, filho da perdição, porque ele vai trazer a falsa paz por um certo período de tempo, até que a sua máscara venha cair. A máscara dele cai, creio eu que os judeus eles têm eles guardam a sinagoga, guardam o templo, o local de adorar a Deus. E se eu estiver errado, o irmão pode falar, mas parece que o anticristo vai querer receber uma adoração nesse local, onde eles guardam que é exclusivo para Deus. Então, por isso que tem a fase da falsa paz. O anticristo, quando aparecer, ele vai ter uma oratória muito convincente. Ele vai ser muito mais do que um Hitler. O mundo vai se curvar a ele. Além dele ter o monopólio do exército, do dinheiro, do alimento, ele vai vir com um convencimento que ele é a solução para o mundo. Então ele vem com uma falsa paz. Ele vem com pele de cordeiro. Ele vem com uma linguagem muito polida. Tanto é que ele vai fazer um tratado de paz de acordo com Israel. Mas por que 3 anos e meio? Por que 1260 dias? Por que tempos e metade de tempo? Porque depois a máscara vai cair. Ele vai se revelar na verdade quem ele é. Porque depois de 3 anos e meio, quando ele for se mostrar quem ele é, a profecia diz que ele ajuntará os exércitos dos reis da terra para invadir Jerusalém. Mas ele quer invadir por quê? Ele quer apagar o nome de Deus da terra, ele quer extinguir a linhagem do Messias, que é o povo judeu, ele quer destruir o livro chamado Escritura Sagrada, para ninguém mais ter referência desse livro. Tanto é que a profecia no Apocalipse diz que o exército que vem pelo rio Eufrates, que já está se secando, o rio Eufrates se secará. Mas o rio Eufrates já está se secando, você tem ido lá e tem visto. Será um exército que vem do Oriente de 200 milhões de soldados. Na época que João recebeu a revelação e escreveu o Apocalipse, esse número seria o absurdo do absurdo. Hoje em dia, se a China for mandar, ela já teria 200 milhões de soldados para vir do Oriente pelo rio Eufrates que está se secando. Olha a exatidão do cumprimento profético. É por isso que pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor Jesus, elas não se passam. O Apocalipse se cumprirá. São verdadeiras palavras de Deus. Então o anticristo pretende invadir Israel e naquele período ele vai profanar o templo de Deus, vai colocar o seu trono no lugar santíssimo e vai exigir a adoração do povo judeu. Só que o povo judeu é como a igreja do Senhor. É assim, podemos morrer todos nós, mas não te adoraremos. Exato. A gente adora somente a Yahvé, somente a Yahvé. Mas esse é o caminho que Deus vai se revelar ao seu povo. Porque Jesus precisa de trazer os judeus para um concerto. É por isso que ele fala, através do profeta, eu
Vos chamarei como um leão, povo de Israel, como está rugindo. Vos encontrarei como a ursa, quando perde os seus filhotes, os seus cachorros. E vos espiarei como o leopardo, quando sobe na árvore. Isso, Deus está falando da postura do anticristo chegando em Israel, que ele está fazendo juízo sobre Israel para se reconciliar com ele. Para ir no Monte das Oliveiras e lá reconhecer que Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, quando ele derramar o Espírito de graça e de súplica, que Israel vai chorar, como uma mãe chora pelo seu filho único, pelo seu filho unigênito, os judeus vão chorar pelo Messias. E o Messias virá para resgatá-los. Amém. Está muito interessante, está gostoso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a marca 666, ok? Pode ser, pastor? Pode ser. Então até mais. Um minutinho só. Prezados, estamos de volta e agora nós vamos falar sobre a marca e o número. Explica para nós um pouquinho sobre esse tema. Eu quero dizer um pouco sobre a marca da besta, número da besta, que o Apocalipse traz isso como algo muito contundente. Sim. Porque aquele que for marcado pelo número da besta, que é o 666, Sim. ele não tem direito à salvação. Ele não tem direito a perdão. E Deus é radical, que a condenação que ele preparou para o diabo e seus anjos, quem receber a marca vai ser lançado nessa mesma condenação. Os anjos vão passar voando, 3 anjos, diz o Apocalipse, e um deles vai dizer: aquele que receber a marca, aquele que receber o número da besta, será lançado no lago de fogo com enxofre, será atormentado para sempre. Esse lago que foi criado para o diabo e seus anjos. Então, é muito comprometedor. Há cerca de 1 ano e meio atrás, um certo irmão veio falar para mim, falou: pastor, eu preciso que Jesus me perdoe, porque se o anticristo aparecer, eu vou precisar receber a marca, senão eu não vou conseguir movimentar dinheiro no banco, eu não vou receber salário, eu não vou fazer compra no supermercado, eu não vou poder comprar nada na farmácia e nem ir no hospital. Nem vender nada. E nem vender nada. Mas não existe isso de receber o número e pedir perdão. Quem receber o número não tem mais perdão. Aí você me ouvindo fala assim, diz: mas pastor, por que é que essa marca é tão comprometedora? Dá para se entender que essa marca vai ser um chip, vai ser microagulhas, como se fosse uma tatuagem. Antigamente era tão difícil pensar nisso, mas hoje é tão simples, né? Sempre está sendo aperfeiçoado para marcar a testa, Sim. ou as costas da mão da pessoa. Então nisso a gente vê o avanço da tecnologia. Vamos tentar entender um pouco, mas o Apocalipse, às vezes a gente informa alguns textos, não tem como afirmar, só quando acontecer para ter certeza que é aquilo. Mas dá a entender que assim como vem uma tecnologia avançada, como 5G, Essa 5G agora, de inteligência artificial, Sim. que quando ela chegar, até os eletrônicos dentro de casa vão se conectar com o dono e o ar-condicionado vai ligar, o forno vai ligar, a batedeira vai perguntar das coisas, o ar-condicionado, vai ser tudo assim. Até o carro não vai precisar de motorista. Mas existe um perigo nisso. Existe um perigo. E nós estamos se aproximando. Você vê as máquinas que tem hoje. Sim. Existe máquina que você passa no médico e ela faz um exame, sabe o quanto está faltando de vitamina no nosso corpo, em qualquer parte, ou ausência de proteína. Você já recebe uma consulta rastreamento. um rastreamento. Sim.
Agora, qual é o aperfeiçoamento disso que estão prometendo? De que a criança no ventre da mãe no futuro, através desse controle de inteligência artificial, já vai se combater as doenças dela antes de nascer. Mas não só combater as doenças, mas se ela quiser nascer com olho azul, se ela quisesse ter uma capacidade para se formar em administração ou em direito, ou ter um físico muito forte para trabalhar no exército, dali já vai escolher para a criança. Já vão dar uma beleza no rosto da criança. Então, a minha classificação disso é o ser humano brincando de Deus, de Deus. Agora, o que se ouve falar é de estudo que haverá uma marca para que possa ter um controle na parte do cérebro da pessoa, bem naquela parte que tem uma eletricidade que consiga se conectar com Deus. Se houver um controle nisso e conseguir desligar isso, as pessoas vão ler a Bíblia e não vão ouvir a voz do Espírito Santo. Vai dobrar o joelho e não vai sentir nada quando orar. Não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Talvez seja por isso que a Bíblia diz que não haverá conversão nessa época e vão esquecer de Deus totalmente, porque vão mexer em certa área do cérebro, onde na implantação desse tal chip, né, que vai afetar isso aí. Porque um dos castigos dos juízos no Apocalipse é um sol muito quente. Sim. Aquele sol vai produzir câncer nas pessoas. E as pessoas blasfemarão de Deus. Elas não vão se arrepender da sua idolatria, do seu pecado, vão blasfemar de Deus. Então é bem isso que você fez a colocação. É algo que vai tirar a pessoa de uma sintonia de Deus que não tem como voltar. É como se algo matou aquela ligação da comunhão com o ser humano, então ficou assim, recebeu a marca? Recebeu. Ali não tem espaço de arrependimento, porque Deus é amor, Deus é misericordioso. Quem não se arrepender, Deus não vai perdoar? Vai perdoar. Mas e se tiver algo que conseguirem criar da parte de Lúcifer, sim, da parte dos demônios instruindo a liderança da autopirâmide? Pense numa pirâmide. Uma pirâmide. Aqui embaixo está o povão. Aí quando sobe tem o comércio. Depois indústria. Depois os governantes. Presidentes, primeiro-ministros, reis. Aí depois vem bancos. Aí depois vem bilionários. Aí vem as seitas. Satanistas, maçonaria, seitas que dominam o mundo. Mas nessa cúpula tem aqueles que trabalham direto para aquele que virá para comandar o mundo todo nos últimos dias, que é o anticristo. E o significado desse nome é o que guerreia contra Cristo, o que é oposição a Cristo, o que é contra Cristo, aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Então eles estão com plano, com certeza, dessa tecnologia de inteligência artificial, de um controle no ser humano que vai impedir o arrependimento e vai ser o desligamento de Deus. Então tudo isso dá para canalizar. E dá para a gente ver que é verdade pelos acontecimentos, até por aquilo que você já falou, da manipulação de animais, manipulação do grão de trigo e de outros cereais, e a manipulação agora humana, de mexer no cérebro humano, para fazer o que ele tem que pensar, né? O que ele tem que sentir. Seria isso. E olha, eu vou te dar uma informação para todos vocês. Tem um entendimento assim, como que a imagem é do anticristo, vai estar matando as pessoas que não adorarem a ele. Então tem um entendimento assim, é uma informação, não dá para afirmar. Está chegando o holograma. Quando você assiste o jornal, você já vê eles abrirem uma tela de holograma e ver a pessoa e se comunicar. Está chegando através da inteligência artificial um holograma para se abrir e conversar com as pessoas não olhando pelo celular. Então isso chegando dá a entender a imagem da besta,
que estará falando com as pessoas do planeta Terra individual. E aquele ou aquela que não quiser adorar, essa imagem vai matar, vai eliminar. Possivelmente é através do holograma. Porque seria muito complicado para o anticristo só uma imagem de gesso dele estar no mundo. Mas o holograma vai ser uma praticidade total para vigiar todo mundo do planeta Terra. Coisa maravilhosa. É um assunto interessante e temos aqui muitas perguntas, mas eu vou deixar as demais perguntas para o próximo bloco. Nós vamos continuar, você continue conosco, compartilhe, comente, curta também, é muito importante a sua participação. Tá bom? Voltamos daqui a alguns minutos, continuando com a entrevista com o pastor Rogério, que acho que nós falarmos agora do arrebatamento da igreja. Pode ser? Muito importante. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta, pastor Rogério Costa, e se você deseja chamar pastor Rogério para dar um estudo bíblico na sua igreja, como é que a pessoa pode fazer, pastor? Olha, será um prazer. Você fazer contato no 11, que eu sou de São Paulo, 999388693, e a gente poderá atender o convite de pregar sobre escatologia, pregar no congresso, fazer uma conferência, ministrar sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, surgimento do anticristo, globalização, fim dos tempos. Será uma honra para mim atender os queridos. Pastor Rogério, eu conheço ele desde o ano 2000, estamos em 2024, é um homem de Deus, já pregou em vários lugares, inclusive na nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, foi lá em Alagoas. O estádio do Rei Pelé. Do Rei Pelé, foi maravilhoso. E se você convidar ele para um sexta, sábado e domingo, não vai se arrepender, tenha certeza. Mas continuando aqui na nossa entrevista, vamos falar um pouco, depois nós vamos entrar em outros assuntos, a gente fica muito curioso. Isso aqui, uma hora de entrevista, não dá para a gente conversar tudo. Mas arrebatamento da igreja. Todos esses acontecimentos que o irmão relatou, que estão por vir, antes disso acontece o arrebatamento da igreja. E o que é o arrebatamento? Olha, o arrebatamento da igreja tem se tornado um pouco polêmico entre tantos defensores que crê no arrebatamento antes da grande tribulação, quantos aqueles que acreditam que a igreja passa pela grande tribulação. Eu, que sou pastor ligado à Assembleia de Deus, nós cremos que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. Por quê? Porque, segundo o mapa escatológico, nós temos versículos que não nos dão base para isso, que Jesus vem, acontece o arrebatamento da igreja, Jesus vai dar galardão no tribunal dele, o tribunal de Cristo. Haverá o banquete das bodas do Cordeiro. E depois vai se cumprir Apocalipse 19. Senhor Jesus voltando em cavalos brancos com a igreja que somos nós, vencendo o anticristo, os judeus se reconciliando com ele e implantando a 7ª dispensação, que é o milênio. A primeira aliança de Deus foi com Adão, a segunda com Noé, depois foi com Abraão, depois foi a aliança com os filhos de Israel através de Moisés, foi a aliança feita com Davi, depois Jesus vem e traz o cálice da nova aliança, e a 7ª aliança será o milênio, 1000 anos de paz, que é o oposto do período da grande tribulação. Tribulação vai ser o período de abafar o conhecimento de Deus. Milênio vai transbordar o conhecimento de Deus. Desde o pequeno até o idoso, todos conhecerão o Senhor. Tribulação, o Espírito Santo vai levar a igreja. A glória de Deus vai aparecer através da pregação de 2 profetas que serão mortos pelo anticristo e depois ressuscitarão. Mas, no milênio, a glória do Senhor vai encher toda a terra. As nações vão levar presente ao rei que está em Jerusalém. Então, tudo é oposto.
A grande tribulação, tristeza. O milênio, alegria. A grande tribulação, aflição e angústia. O milênio, paz. Mas o seguinte, então nós cremos que Jesus vem para arrebatar a igreja antes do período da grande tribulação. Acreditamos que estamos no princípio de dores e vamos adentrar nesse período agora, que é um período de início de tribulação, mas que a qualquer momento Jesus virá para buscar o seu povo. Aqui nós temos então dois cenários. Na terra, acontecendo 7 anos de grande tribulação. E no céu, No céu, acontecendo 7 anos de uma festa, que é chamada as bodas do Cordeiro. Então nós temos dois cenários, terra e céu. E interessante os detalhes desse cenário, é que Jesus vem nas nuvens e nós, a igreja, seremos arrebatados para encontrar com ele nas nuvens. Será um encontro muito forte, porque ele estará glorificado, rosto brilhando como o sol, vestes talares, pés como bronze reluzente, assacalado, olhos como chamas de fogo. Vai ser muita glória. A partir dali, vai-se para o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não se julga pecado. Tribunal de Cristo se julga recompensa pelo trabalho aqui na terra. Galardão, tudo que fizemos para Deus, ou para os nossos irmãos, para o nosso próximo, com coração sincero, sem segundas intenções, vai receber recompensa. Ouro, prata, pedras preciosas. Aí o que fizemos? Com segundas intenções, segundo a malícia do mundo, olha, eu te ajudo, mas você fica me devendo. Aí é madeira, palha e feno, vai ser queimado. Sim. Então nós vamos receber coroa. A Bíblia fala da coroa da vida. A Bíblia fala da coroa incorruptível. A Bíblia fala da coroa da justiça e a Bíblia fala da coroa de glória. Interessante que o apóstolo Paulo diz que os nossos corpos se diferirão em glória. Uns brilharão como o sol, outros brilharão como a lua, outros brilharão como as estrelas. Então vai ser muito importante passar nesse tribunal. Depois desse tribunal, é a festa de casamento. É as bodas do Cordeiro. Jesus e a igreja celebrando, porque Jesus disse, não tomarei mais do fruto da vide, até aquele dia que se cumpra no reino do meu Pai. Pastor, mas nós não tomamos Santa Ceia todo mês? Às vezes até mais do que uma vez no mês. Sim. Só que com a presença de Jesus na representação do Espírito Santo. No reino do Pai será após o arrebatamento. Nós vamos tomar a Santa Ceia, as bodas do Cordeiro, a celebração com Jesus lá pessoalmente, repartindo pão, dizendo, este é o meu corpo, tomai dele, levantando o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança, tomem dele. Eu não falei que um dia se cumprir no reino do Pai, que eu iria vos preparar lugar? Está aqui, está se cumprindo. Então esse é o período de 7 anos. De 7 anos e 7 anos aqui de grande tribulação. Fala-se de 3 anos e meio de paz. Haverá paz mesmo? É uma falsa paz. 3 anos e meio, a Bíblia se refere, porque é o momento que o anticristo vai deixar a máscara cair depois de 3 anos e meio. E os juízos de Deus vão apertar bastante na terra como nunca. Então acredita-se que o quê? Antes dos juízos de Deus se derramar, o Senhor vai livrar o seu povo. Mas e aqueles que defendem? E aqueles que pegam Mateus capítulo 24 e o versículo 22? Se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos se salvariam. Eles pegam isso daí dizendo que a igreja passará pela grande tribulação. Mas veja bem, se Jesus, quando voltar das bodas para vencer o anticristo, ele já vem com a igreja arrebatada, como que a igreja vai ficar aqui até o fim dessa situação? Então nós temos o entendimento que Jesus vem e arrebata a igreja antes. Todavia,
é um assunto polêmico. Sim. É um assunto que quem acredita que a igreja passa tem alguns versículos. E assim como nós, pré-milenista, temos versículos também que acreditamos que vamos subir ontem. Mas quer um conselho? A melhor coisa é não estar aqui no período da grande tribulação. Sim. Os dias que virão são os piores dias da história da humanidade. A melhor coisa é não estar aqui e ser levado pelo Senhor Jesus. Não vale a pena pagar para ver, né? Meus amados, nós vamos mais um intervalo e depois nós vamos para o final. Para o final, eu vou deixar a seguinte pergunta. Os que morreram já, o que vai acontecer com esses que já morreram em Cristo e morreram sem Cristo também? E aqueles que vão estar vivos, nós já ouvimos falar, serão arrebatados. Mas para o próximo e o final, tá certo? Voltamos já. Muito bem, voltamos para o último bloco e nós estamos conversando com o pastor Rogério Costa, Assembleia de Deus. Você tem uma página na internet? Sim, eu tenho Pastor Rogério da Costa, Sim. Página no YouTube, e eu tenho também no Instagram. Sim. O Instagram é Roger I.O. da Costa, underline ali. Sim. Roger, underline I.O. da Costa. Encontra lá no Instagram e também no Kawaii. Sim. E acompanha as mensagens já passando aí para que você possa anotar, tá bom? Pastor Rogério, nós estamos encerrando, mas antes nós queremos saber, e aquelas pessoas que morreram? Tem tantos irmãos que perderam entes queridos, né? Pessoas queridas, pessoas que tinham muito por viver ainda, até mesmo por conta desta pandemia que houve, perderam pessoas, a mulher perdeu o marido, a mãe perdeu o filho. Então, baseado naquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, que não sejamos como os demais que não têm esperança, eu quero uma explicação vossa. O que acontecerá com estas pessoas que morreram em Cristo e as pessoas que não morreram em Cristo, o que vai acontecer? Por isso que o apóstolo Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Porque nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, antes do toque da última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos, aqueles nossos familiares, aqueles que já passaram para o Senhor, mesmo antes da pandemia ou no período da pandemia, não importa onde estão, o grão minúsculo do corpo deles, ou se já desapareceu praticamente tudo, é um pozinho escondido em algum lugar, mas o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, irá ressuscitar todos eles no dia do arrebatamento da igreja. Um exemplo que Deus dá é no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Quando o Senhor leva o profeta num cemitério, e são pedaços de ossos num grande vale, é um cemitério gigantesco. E os ossos estão sequíssimos. E ele ouve a voz do Eterno dizer, Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E ele diz, eu não sei, Senhor, tu sabes. Aí Deus diz, profetize e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu vos ajuntarei, farei aparecer em vós nervos, farei em vós crescer pele, estenderei pele, e vocês viverão. Conforme Ezequiel começa a profetizar, há um rebuliço. Osso começa a se emendar com osso. E apareceu nervos. E cresceu carne, e estendeu pele. Mas era uma multidão de um exército inumerável, sem vida. Aí mais uma vez eclodiu a voz do Eterno, dizendo, Filho do homem, poderá reviver esses mortos? Ele diz, Senhor, eu não sei, tu sabes. Aí Deus diz, profetize e diz, vem dos quatro ventos o céu, espírito de vida, e assopra sobre esses mortos para que viva. Quando ele profetizou, o espírito de vida entrou e ficaram todos vivos. Isso é um exemplo do arrebatamento da igreja. Nossos familiares, nossos irmãos, nossos pastores do passado, homens de Deus, missionários, apóstolos,
Homens do cristianismo de 2000 anos atrás e cristianismo. Todos ressuscitarão. E nós vivos seremos transformados. E subiremos todos a encontrar o Senhor nos ares. Estaremos. É uma multidão como a areia da praia do mar que não dá para contar. É uma multidão como as estrelas do céu que não dá para contar. E na Essa terra, multidão, um vazio. um vazio. Agora, quem não pertence a Cristo, quem não teve o Espírito Santo na vida, quem não tem o nome escrito no livro da vida, quem não se arrependeu dos pecados para receber o perdão, não ressuscita. Não ressuscita. Nesse momento. Por isso que bem-aventurado é o que faz parte da primeira ressurreição. Sim. Agora, quando for o dia do juízo final, a Bíblia diz, o inferno dará os seus mortos, então o inferno vomitar-se-á de si os seus mortos. A morte abrirá a boca e entregará todos os seus mortos. A terra vomitar-se-á de si os seus mortos. Só que ali são mortos em corpos corrompidos, não glorificados. Em corpo apodrecido, sem ser corpo de vida. Porque eles vão passar diante do tribunal, do trono branco, do juízo de Deus. Ninguém se justificará naquele dia. Ninguém vai conseguir dizer, Deus, olha, a culpa foi tua de eu não alcançar perdão e salvação. Se eu não entrar no reino dos céus, eu sou inocente, eu não sabia, eu não fui evangelizado. Ninguém se justificará. Todos, diante do justo juiz, teve a sua devida oportunidade. Pastor, como que Deus vai julgar um índio que nunca foi um missionário lá? Deus sabe como julgar. Existe algo chamado consciência. Deus sabe como julgar. Diante de Deus, o culpado não passa por inocente e o inocente não passará por culpado. Então esses que chegarão no dia do juízo final é aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, que vão ser julgados lá. Aí irão todos. Aí irão todos. Sim. Aí depois novo céu, nova terra, nova Jerusalém, nova linhagem de pessoas aqui, aí está começando do zero. Porque ali não vai habitar mais a injustiça. Agora Jesus vai ser adorado e glorificado para sempre. Eu vou fazer uma representação aqui só para você entender. Já pensou? Pastor Eduardo e eu fazem 100 milhões de anos que já tem novo céu e nova terra e tem uma civilização nova. E a gente conversando com pessoas dessa civilização vai dizer, vocês são daquela época, né, em que existia uma maldição no mundo, chamava pecado, as pessoas morriam, ficavam doentes, existia guerra. Vocês conheceram tudo isso? Nós vivemos aquela época, conhecemos. Olha, então foi um período muito difícil, mas teve um que exterminou o pecado para sempre. Sim. Aquele que está sentado ao lado de Deus, o Cordeiro. Por causa dele, ele veio e tirou o pecado do mundo. Ele tirou aquela maldição para sempre. Se existe novo céu, nova terra, se acabou a iniquidade, foi ele. As marcas na mão dele, nos pés dele. Ele é a razão do pecado ter sido exterminado. Amém. Meus amados, estamos chegando ao final. Queríamos muito falar agora um assunto assim que eu quero botar uma imagem para as pessoas assistirem também. Será justamente quando o povo de Israel vai ser cercado pelo exército do anticristo, como você falou. Jesus agora vem e ele vai pisar onde? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, né? E aquele monte vai fazer o quê? Vai se dividir em duas partes. E todo olho verá. Como pode ser todo olho ver? Através hoje a internet, todo mundo tem acesso às redes de comunicação. Aqueles que aqui estiverem e não subirem ao céu vão poder assistir essa cena ao vivo, de qualquer lugar do planeta. São parênteses nisso. Quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito e conduziu para o Monte Sinai, havia nações acompanhando Israel, que não eram israelitas. Isso não está na Bíblia, mas está no Midrash, no Talmud, no escrito dos rabinos judeus, que eram 70 nações diferentes,
que falavam línguas diferentes, acompanhando Israel. Só que quando Deus falou do Monte Sinai, todos entenderam no seu próprio idioma de nascimento. Deus falou em hebraico, Israel entendeu em hebraico, mas os outros, cada um entendeu Na sua própria língua. na sua própria língua. Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Quando o Senhor Jesus voltar para resgatar Israel, vai ser muito forte. Porque quando o anticristo tiver com imagine todos os exércitos da terra, marcado com 666, cercar o povo judeu, não adianta míssil, não adianta bomba, não adianta nada. Aí o profeta diz, Deus derramará sobre eles o espírito de graça e de súplica. E eles vão chorar e reconhecer a lei, reconhecer que Jesus é o Messias. Aí Jesus vem com a igreja e vence o anticristo e o falso profeta, lançando eles vivos no lago de fogo. E com a espada da sua boca, Jesus mata todo o exército que está contra os judeus com um assopro. A Bíblia diz que a altura do sangue, naquele vale de Jezreel de Josafá, vai alcançar a altura do freio da boca do cavalo. Vai ser um rio de sangue. As máquinas de guerra vão ficar 7 anos queimando ali por causa dessa batalha. E as aves do céu vão vir para se banquetear com os corpos em decomposição. Mas ali, Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras. E o que os judeus vão reparar em primeiro lugar? Eles vão reparar nas mãos. E vão dizer, que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai responder, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E eles dirão uma frase, bendito é o rei que vem em nome de Yahvé. Bendito é o rei que vem para reinar de Jerusalém. Bendito é o rei que venceu o diabo, o anticristo e o falso profeta e venceu os nossos inimigos. E Jesus fará 2 coisas ali. Além de um anjo prendeu o diabo no poço do abismo com o selo de Deus por 1000 anos, ele vai expulsar a maldição da terra. Eu não sei como, mas vamos fazer uma representação. Jesus estende a mão e diz assim, maldição eu te ordeno, sai da terra. A terra não produzirá mais espinhos e abrolhos, as árvores serão super frutíferas, a ferocidade dos animais vai desaparecer, o leão comerá palha junto com o cordeiro. A criança vai colocar a mão dentro da cova do basílico, dentro da cova da serpente, não vai ter ferocidade mais. Toda desgraça, toda maldição vai desaparecer ali, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, para encerrar, fica com você uma mensagem para todos nós. Mais uma, principalmente para aquele que nos acompanha até agora, até o fim. Ele espera uma mensagem de bênção. E você vai transmitir agora. Meus irmãos, meus amigos, vocês que assistiram até aqui, eu não tenho como finalizar sem deixar uma breve reflexão do meu coração. Tem para a minha vida, passo para a sua vida, para a vida do pastor Eduardo, a parábola do servo vigilante, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35. Jesus fala daquele homem que está para voltar àquele senhor e que o servo que for vigilante, estiver trabalhando, estiver servindo, querendo dizer, estiver cuidando da atenção dos outros que são sofridos, estiver sendo fiel, estiver sendo atento, o seu senhor vai chegar e vai colocar ele sobre todos os seus bens, vai colocar esse servo na mesa para participar com ele. Porém, aquele que estiver tratando mal o seu semelhante, pisando nos outros, maltratando todo mundo, como que dizer, xingando, aquele que está se embriagando, aquele que está vivendo uma vida segundo a carne, esse não. Esse vai ser lançado nas trevas. Esse não vai ter parte com o seu Senhor. Então, que possamos ter diligência no nosso servir a Deus.
perseverança, coração puro para amar. Um dos pecados que Deus tem me levado a falar nos púlpitos para a gente tomar cuidado é com o desdém. Mas o que é o desdém, pastor Rogério? É o desleixo, é o dar de ombro. Ah, eu não estou nem aí. E essa mensagem de Jesus voltar, eu ouço desde pequenininho. E já estou cansado dos cultos, já me familiarizei com os cultos, nem tenho temor, nem tenho reverência. As pessoas estão procurando muito a Deus para uma barganha. Eu quero bênção, hein? Só de eu te dar minha presença de vir na igreja ou de fazer oração, eu quero bênção. E não é assim. O servir a Deus é uma mão dupla, é uma aliança de casamento. Nós temos uma aliança com Deus por Cristo. Como é uma aliança? Alguém pode casar e dizer assim para a esposa: você tem aliança comigo, mas eu não tenho nenhuma reciprocidade, nenhum dever com você. A esposa vai falar: acabou agora o nosso casamento aqui. Ou vice-versa, a esposa vai falar para o marido: você tem aliança comigo, mas eu, aliança nenhuma com você, dever nenhum, obrigação, compromisso, renúncia nenhuma. Aí a esposa vai falar, o marido vai falar: acabou agora. Tem que ter cumplicidade, tem que ter retorno, tem que ter participação. Nós precisamos porfiar por entrar pela porta estreita. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus que jejuam, que oram várias vezes ao dia, jejuam 3 vezes por semana, que são rigorosos em tudo, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. É tipo Jesus falando no Sermão do Monte: a luz do vosso corpo são os olhos. Se os olhos forem maus, o teu corpo todo será trevas. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Então é preciso de força, perseverança, pedir misericórdia a Deus. Senhor, me ajuda a levar a minha vida espiritual a sério. Me ajuda a levar a minha comunhão contigo em primeiro lugar. Me ajuda a estar na grande batalha que é vencer a mim mesmo, vencer a minha teimosia, vencer as minhas más inclinações. Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 15 que o mal procede do coração de cada um. Por isso que ele diz que a contaminação não era os discípulos lavar a mão ou não, mas os pensamentos do coração que vêm: cobiça, adultério, homicídio, prostituição, ganância, ódio, roubo, morte. Aí Jesus diz: é isso que contamina o homem. Então Deus chamou a mim, chamou você, para nós lutarmos contra nós mesmos. Porque nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a nossa carne, que é o nosso eu. Esse é o pior inimigo. Vencer a nós mesmos e dizer: vamos servir a Deus. Ah, mas não estou com vontade de ir. Vamos se esforçar e vamos. Ah, mas não quero pedir perdão para ninguém. Vou pedir perdão. Ah, eu sou melhor do que todo mundo. Não é melhor do que ninguém. Eu sou igual a todo mundo e Jesus é o sumo pastor. É nessa renúncia, é nessa perseverança que o Senhor nos reconhecerá e nos colocará para sermos recompensados por Ele. Amém. Pastor, que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Obrigado. Pastor Rogério Costa. Eu agradeço. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até agora também, você que curtiu, comentou, você que está conosco. Compartilhe aos seus amigos. Este vídeo vai ser uma grande bênção para... Eu acredito que estes vídeos, pastor, que existem hoje na internet, falando de Jesus, um dia esses vídeos vão acabar. O que o irmão acha? Com certeza. Porque o anticristo vai deixar continuar falando de Jesus? Não. Isso vai acabar. Né? Vai. Então aproveita agora. Compartilhe, vamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos no projeto Andando em Jerusalém, com vídeos que nós fazemos lá em Jerusalém, andando pela cidade de Jerusalém, e tem abençoado muitas pessoas. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.
E não deixe de nos seguir para ouvir mais e mais mensagens. Meus amados, mais uma vez, que Cristo vos abençoe hoje e sempre.